E hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. O Senhor nos abençoe. De mesmo compreensão da igreja, os irmãos permanecerem sentados na administração da palavra, convidar a movimentação. Os papais sempre fazem um trabalho maravilhoso com as crianças. Gostaria que esse domingo continuasse esse trabalho. E nós louvamos o Senhor pela palavra dele. Mesmo sentados, fechar nossos olhos, vamos agradecer o Senhor pela palavra, por aquilo que Ele vai falar conosco essa noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Durante a semana, nossa expectativa é de ouvir mais de ti, ao mesmo tempo em que nós ficamos nos alimentando das coisas que o Senhor fala conosco todos os domingos. Que essa noite não seja diferente. Que o Senhor fale conosco como o Senhor tem falado. Que o Senhor possa mudar as nossas práticas que são contrárias à tua palavra. Que o nosso coração se converta ao Senhor. Aqueles que estão distantes possam encontrar a luz e decidir a luz. Que aqueles que estão na luz possam permanecer na luz. E que todos os dias das nossas vidas nós possamos ser sempre confirmados na esperança da glória. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir o teu Espírito dizendo e confirmando em nós que nós somos teus filhos. E que há uma esperança de glória. Que nos dias difíceis, Senhor, seja o Senhor o nosso sustento. Amém. Sustentando as nossas vidas. Fortalecendo os abatidos. Levante aqueles que estão caídos, Senhor. Restaure a vida daqueles que estão destruídos. Fortaleça, Senhor, a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Mandamos embora deste lugar todo espírito das trevas que porventura tenta atrapalhar esta reunião. Senhor, e como ministro da tua palavra, eu conto com o Senhor juntamente comigo. Nós vamos ser cooperadores da tua palavra. E que eu não fale, mas que seja o Senhor falando. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Carta de 1 João, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 6, está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus tem-se verdadeiramente aperfeiçoado nele. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Graças a Deus. Nós estudamos essa carta e vimos que ela foi escrita por volta de 60 anos depois de Jesus, 60 depois de Cristo. E a escritura desta carta, a Bíblia não nos conta quem foi que escreveu e nem para quem ela foi escrita. Nós acreditamos que ela foi escrita pelo apóstolo João por causa de tantas evidências que tem nesta carta, em semelhança às outras cartas dele e também ao evangelho que ele escreveu. E ele disse que escreveu. E nós então cremos que foi o próprio João que escreveu isso. E ele escreveu esta carta para uma finalidade muito específica. Ele diz no capítulo 5, versículo 13: eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. A função desta carta é para que nós, os crentes, possamos saber que nós temos a vida eterna. Ela não foi escrita para descrente, ela foi escrita para crente. Tudo que está nessa carta é escrita para a igreja e não para pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E a função disso é para que você e eu
possamos saber que temos a vida eterna. Por isso que ele escreveu essa carta. E agora no capítulo 2, ele dá continuidade àquilo que nós vimos no capítulo 1. No capítulo 1 nós vimos que João ele trata de 3 aspectos importantes. Ele apresenta quem é Deus, ele apresenta quem é o homem e ele apresenta quem é Jesus. Ele deixa claro que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Ele deixa claro que o homem ele tem uma natureza má e que o homem ele pecou. E ele diz que aquele que diz que não tem a natureza má é mentiroso. E a palavra de Deus está nele. E ele diz que aquele que fala que não comete pecado, ele também é mentiroso. A verdade não está nele. E ele faz de Deus um mentiroso. 2 aspectos que ele coloca. O homem, ele é de natureza ruim, pecaminosa, ele peca. Mas aí ele apresenta também Jesus. E ele diz que Jesus é a vida. É a vida que estava desde o princípio de todas as coisas. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos alcançar a vida que está em Deus. Jesus torna-se o elo de ligação entre Deus e os homens. Ele permite que, por meio dele, você e eu possamos experimentar a vida de Deus. Mas a pergunta é, como que nós, pecadores, podemos experimentar a vida de Deus que é santo? João responde, confessando o seu pecado. Confesse o pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante desta verdade, 2 problemas surgem na igreja. O primeiro problema que surge na igreja é o problema da complacência. A complacência significa o seguinte: eu vou ser entregue aos meus próprios desejos. De repente, a igreja escuta isso e diz, poxa, então é assim, eu tenho meu pecado, aí eu peco. Quando eu peco, eu vou e falo para ele, me perdoa e eu continuo a vida do jeito que eu levava. De repente a complacência começa a entender o seguinte, então agora é muito fácil viver a vida. Eu vou vivendo, pecando, toda vez que eu vou no culto eu peço perdão, e eu continuo pecando, que não tem problema nenhum. A complacência é um pensamento que permeia a igreja há tempos, e ela permeia a igreja no seguinte sentido: já que eu estou na graça, eu posso viver do jeito que eu quero. Então João coloca o texto do segundo capítulo para explicar algumas verdades. Capítulo 2 de João, os 6 primeiros versículos, ele nos apresenta um pano de fundo importante. 2 verdades que contextualizam tudo o que ele diz. A primeira verdade que ele coloca é o seguinte: que Deus é rei. E porque ele é rei, ele tem o direito de colocar mandamentos. Como ele é rei, ele tem o direito de fazer leis, de dar ordens, de colocar mandamentos. A segunda verdade, que é pano de fundo desse texto de João, é que o pecado é a quebra da lei de Deus. Quando o homem peca, ele vai contra a lei de Deus. Ele quebra o mandamento de Deus. Isso é pecado. E dentro deste pano de fundo do pecado, nós temos a seguinte situação: é o homem virar para Deus e dizer o seguinte: eu não aceito o que você, Deus, diz para mim o que eu preciso ou não fazer. Eu vou levar a minha vida do jeito que eu quero levar. Eu vou viver do jeito que eu quero viver. A primeira coisa é que Deus é rei. E como rei, ele estabelece mandamentos. A segunda coisa é que o pecado é a quebra da lei. E quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não me importo com aquilo que você diz sobre a minha vida. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero viver. Estão todos me acompanhando? Amém, amém, queridos? Olha para mim, hoje nós temos muito texto para enfrentar. E diante disso, a igreja começa a viver a seguinte verdade. A verdade que na verdade não é uma verdade. Já que eu estou na graça, eu vivo do jeito que eu quero. Eu sou complacente. Já que eu estou na graça, eu vou então viver a minha vida do jeito que eu penso que eu posso viver. Porque eu
chegar em Jesus e falar assim: olha, me perdoa, foi mal, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu abandonei. Eu peço perdão, porque Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. E começa a ter um tipo de vida que despreza os mandamentos. E começam a ter afirmações que não condizem com a verdade da Bíblia. Como nós estamos no tempo da graça, não há mais lei. Como nós vivemos debaixo da graça, não existe mais mandamentos. Nós agora vivemos totalmente livres pelo Espírito. Não preciso mais observar mandamento nenhum. Eu não preciso mais estar pensando naquilo que a Bíblia coloca como mandamentos. Sejam os 10 mandamentos postos em Êxodo, sejam os mandamentos que Jesus repete em Mateus, que são os mesmos que estão em Êxodo, com algumas coisas a mais. Porque agora eu tenho entendimento da graça de Deus. E como essa graça, o pecado não importa mais. Diante deste comportamento, que começou na época dos apóstolos, que Paulo combateu e João agora combate. João combate com o versículo 1, e ele disse: olha, filhinhos, eu estou escrevendo isso para vocês. Engraçado que ele coloca a palavra escrever. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele coloca essa palavra 11 vezes. Significa que João não está dizendo, ele está escrevendo. Eu escrevo boletins para vocês todos os domingos. E a razão pela qual eu escrevo é que você possa levar o boletim para casa e poder ler de novo, meditar, ler outra vez. João está dizendo: eu não vou colocar isso num sermão. Eu estou aqui em Éfeso, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não vou só pregar, eu vou escrever. Eu vou escrever para que você possa ler de novo, possa ler outra vez, possa ler mais uma vez, e graças a Deus porque ele escreveu, porque hoje, em 2019, nós podemos ler. E ele está dizendo: eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Houve um pensamento na época de João. O pensamento era: ame a Deus e vive a vida do jeito que você quer viver. João está dizendo: gente, não é assim. Ame a Deus e viva a vida do jeito que Deus quer que você viva. Não é do jeito que você quer viver a sua vida, é do jeito que Ele quer que você viva. A má compreensão é a seguinte: a má compreensão é porque de fato nós somos salvos pela fé. Isso significa que nós não somos salvos por guardar a lei. Os mandamentos não salvam nem a mim nem a você. Se nós guardarmos todos os mandamentos, isso não contribui para a nossa salvação. Mas, pelo fato de nós sermos salvos, nós guardamos os mandamentos. Porque nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, mas nós fomos salvos para guardar os mandamentos. Amém. Aleluia. Nós fomos salvos para que nós pudéssemos guardar as leis do Senhor, que não mudam, que permanecem a mesma. Desde que Ele fundou todas as coisas, as suas leis não mudam. E é por isso que nós somos salvos. Deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos. Deus não enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Jesus não veio à terra para perdoar os nossos pecados. Jesus veio à terra para aniquilar com os nossos pecados. Ele veio à terra para libertar definitivamente o homem do pecado. Aleluia. Ele não veio para me perdoar e eu ficar de domingo em domingo, me perdoa, mas ele veio unicamente para me libertar de vez do pecado. Amém. Diante disso, eu tenho uma pergunta muito séria para a igreja. E a pergunta que eu acho que eu já fiz uma vez, eu faço de novo, vou fazer tempo que eu for pastor aqui.
A pergunta é simples. Quando você foi salvo, de que pecado Jesus te salvou? Te desafio chegar em casa, pegar uma caneta e anotar quais foram os pecados que Jesus salvou você. Quais foram eles? De que pecado Ele salvou você? Quando você se encontrou com Ele, quais eram os pecados que dominavam a sua vida e que hoje não dominam mais? Não estão mais presentes na sua vida. Porque Ele veio para te libertar e me libertar do pecado. Ele veio para que eu não fosse mais escravo dos pecados que outrora eu cometia. E o meu encontro com Ele precisa, de fato, aniquilar a força do pecado na minha vida. E que pecado é esse? Será que nós fomos salvos da impaciência? Será que nós fomos salvos do ciúme? Da mentira, da fofoca, da temperança? Esse é um pecado que eu fui salvo. Eu era muito temperamental. O Senhor me salvou desse pecado. Yes! Estou livre. Não preciso voltar mais nele. De vez em quando ele bate a minha porta. Por exemplo, já estou livre de você, filho. Não tem mais problema contigo. Será que nós fomos salvos do orgulho, do amor ao dinheiro, da prostituição, dos pensamentos impuros, dos vícios? Será que nós fomos salvos da inveja, do amor excessivo a nós mesmos ou do desamor? De que você foi salvo? Muitos aqui não foram salvos do pecado da prostituição. Nunca prostituíram na vida. Mas há outros pecados que eram constantes na sua vida. Que pecado você foi salvo? Porque Jesus, Ele veio para nos salvar do pecado. E João está dizendo isso. Olha, meus filhos, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem mais. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte: sabe de uma coisa? O crente normal não peca. O crente normal não peca. Você pode olhar para mim agora e falar assim: pastor, então agora eu vou ler a vida. Eu não sou o crente normal. O crente comum peca. O crente que é comum, a média geral, ele peca. Mas o crente normal não peca. Porque Jesus veio para libertar o homem do pecado. E o crente que vive essa verdade, ele não peca. Ele não vive pecando. Mas o crente comum, ele peca. E aqui nós temos então o outro extremo. Porque o primeiro extremo é aquele crente que vive a vida dissoluta. Ele acha que ele pode viver do jeito que ele quer viver. Ele pode pecar à vontade. Mas de repente, quando se escuta que o crente normal não peca, vem a pergunta, aquilo que está na sua cabeça: e agora, pastor? Que era outro problema comum na igreja na época de João, que é o legalista desesperado. E aí ele pensa o seguinte: bem, se o crente normal ele não peca, porque Jesus veio para libertar do pecado e ele é completamente livre, e eu peco, eu ainda estou pecando, logo eu não sou crente de verdade. Não estou indo para o inferno, acabou minha vida, estou saindo da igreja, hoje é meu último culto. De repente eu tenho o desespero do legalista, aquele que olha então e fala o seguinte: estou perdido. Se o crente normal é aquele que não peca, se Jesus veio para libertar o homem completamente do pecado, mas eu ainda peco, eu ainda estou pecando, eu estou completamente perdido. Não tem solução para mim, estou fora da igreja. A partir dessa semana, estou fora, não vou ficar mais.
Aí João continua o versículo. E João diz o seguinte: mas, se porém alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E ele continua dizendo o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que João está dizendo é o seguinte: olha, não é o padrão que o crente viva pecando. Não é esse o padrão que Deus colocou. Não é para ele viver pecando e ficar pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, pecando, pecando, pecando. Não é padrão que o crente fica livre da lei. Não é padrão que o crente acha que ele pode viver a vida do jeito que ele quer viver. Isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que o crente obedeça aos seus mandamentos. Mas também não significa que quando o crente ele quebra um desses mandamentos, ele perdeu a salvação. Não significa que quando o crente peca, ele não tem mais o direito de entrar no céu. O que João está dizendo é o seguinte: existe um equilíbrio no pensamento cristão. Nós precisamos ter um pensamento equilibrado. E o pensamento equilibrado que João coloca é o seguinte: nós fomos libertos do pecado por Jesus. Deus é rei, Ele tem os mandamentos, e por causa de Jesus eu posso obedecer os mandamentos do Senhor, e por causa de Jesus eu posso viver uma vida de santidade. Este é o meu alvo, este é o meu objetivo. Eu vou viver todos os dias da minha vida olhando para o Senhor, olhando para a sua santidade, sendo cheio do Espírito e procurando obedecer todos os mandamentos dele. Eu vou viver a minha vida todos os dias buscando a santidade no Senhor, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. O Senhor me salvou dos pecados, o Senhor me salvou da impureza. Eu não preciso viver nas trevas, eu posso viver na luz. Eu não preciso viver no pecado, eu posso viver uma vida santa. Foi por isso que Jesus veio, e este é o objetivo da minha vida. Mas, se um dia eu pecar, eu não perco a minha salvação. Eu não estou indo para o inferno, porque eu vou correr para o meu advogado, o meu paracleto. E paracleto significa aquele que está do meu lado. Ele vai estar do meu lado, o meu advogado. Ele é a propiciação dos meus pecados. Sabe o que isso significa, querido? Isso significa o seguinte: olha para mim. Ano passado eu fui júri, tribunal do júri, algumas vezes. E teve um dia que eu fiquei impressionado com o promotor da cidade. Havia ali um rapaz que havia matado uma pessoa. E ali, de repente, o promotor começa a dizer o seguinte: este rapaz, ele não é inocente. Ele cometeu esse erro. Ele cometeu essa falha. Mas ele já pagou por isso assim assado. Ele já teve essa pena. Ele já teve esse problema. Por causa destas coisas, apesar de ele não ser inocente, eu defendo a liberdade dele. Não é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele não vai dizer que você e eu somos pecadores, mas porque nós fizemos isso e aquilo, nós devemos ficar livres de condenação. Não é isso. A Bíblia fala que ele é a propiciação dos pecados. Olha para mim o que isso significa. Jesus vai chegar diante de Deus e falar assim: olha, o Daniel não é inocente. Ele realmente cometeu esses pecados. Todos esses pecados ele cometeu. Ele fez tudo isso mesmo. Mas eu já paguei os pecados dele. Eu já sofri a condenação no lugar dele. Eu já paguei. Porque eu paguei. Ele está livre. Aleluia. Ele é a propiciação dos meus pecados. Amém. Glória a Deus. O crente precisa vir no equilíbrio. Olhe para o Senhor. Olhe para a palavra. Olhe para os mandamentos do
Não viva a vida dissolutamente. Não viva a vida de qualquer jeito. Existem os mandamentos dele sim para nós. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que ter só o Senhor como nosso Deus. Nós não devemos ter imagens de escultura. Nós não devemos fazer o uso do nome dele em vão. Não é permitido a nós adulterar. Não é permitido a nós mentir, roubar, xingar, fofocar, prostituir. Não é permitido falar mal do irmão, dizer falso testemunha. Esses são mandamentos, sim, do Senhor. E quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para os mandamentos, nós olhamos para a nossa incapacidade, mas nós olhamos para o Espírito que está em nós. E por causa do Espírito que está em nós, eu posso sim viver sem pecar. Eu posso sim viver olhando, eu quero ser santo, eu vou ser santo, eu vou viver uma vida de santidade. Não vou adulterar, não vou mentir, não vou roubar, não vou pensar o que eu não devo pensar, não vou falar contra o irmão. Mas se eu falar, se eu adulterar, eu não perdi a minha salvação, eu vou correr para Ele, eu vou confessar o meu pecado. Ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado, Ele é a propiciação do meu pecado, e nele eu sou livre. Amém. Essa é a vida do crente. É assim que nós precisamos viver, de João. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele fala, não é só dos nossos, é do mundo inteiro. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, para o mundo descobrir o pecado deles já foi completamente pago, levado para o Calvário, e ninguém precisa mais viver escravo do pecado. Aleluia. Então diz, olha, do mesmo jeito que você foi livre, que eu fui livre, o resto do mundo foi livre. Por isso que ele começa dizendo, essa vida que eu recebi, que eu vi, que eu toquei, que eu ouvi, eu vos anuncio, para que vocês também tenham participação conjunta desta vida. É disso que ele está dizendo. Há uma verdade maravilhosa que você e eu precisamos anunciar. Jesus é a propiciação do nosso pecado. Jesus, ele já é o sacrifício que apaziguou, que acalmou a ira de Deus. Não sejamos complacentes, não sejamos legalistas desesperados, sejamos crentes equilibrados, sentados na palavra. Amém. Versículo 3. João continua dizendo, e nisto sabemos o que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos ler mais uma vez, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Um dos testes para nós sabermos se conhecemos ou não a Deus é guardar os mandamentos dele. Ninguém que conhece a Deus vive desobedecendo os mandamentos do Senhor. Olha o que João está dizendo. Um dos testes para saber se alguém conhece a Deus é observar se ele guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, este conhece a Deus. Não existe ninguém que vive a vida desobedecendo os mandamentos do Senhor. Não existe absolutamente ninguém que vai viver desobedecendo os mandamentos do Senhor que conheça o Senhor. E aí João traz um pensamento lógico. O pensamento lógico dele é muito simples. É o seguinte: se você conhece a Deus, você ama o Senhor. É impossível alguém conhecer Deus e não amá-lo. É impossível você estar diante do Senhor e não amá-lo profundamente. Não tem como. Só existe um jeito. Aquele que conhece o Senhor
aquele que conhece Deus, ele ama Deus. Não tem jeito de alguém conhecer Deus e não amar o Senhor. E o segundo passo da lógica é o seguinte: aquele que ama Deus, guarda os mandamentos dele. Veja só a lógica. Aquele que conhece, ama. Uma vez que você conhece o Senhor, você ama o Senhor. E uma vez que você ama o Senhor, você guarda os mandamentos dele. É um pensamento lógico. É uma cascata lógica. Não tem jeito de conhecer sem amar. Não tem jeito de amar sem obedecer. É uma questão que está junta. Estas coisas estão juntas. No livro do Evangelho de João, capítulo 14, 21, Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Eu preciso conhecer os mandamentos e obedecer os mandamentos. Aqueles que têm os mandamentos do Senhor e obedecem os mandamentos do Senhor, ele ama o Senhor. É isso que João está colocando aqui no seu texto. Não existe como eu conhecer o Senhor e não amá-lo. Não existe como eu amar o Senhor e não guardar os mandamentos. A prova de que você e eu conhecemos a Deus é se nós guardamos os mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos, significa que nós não conhecemos o Senhor. E isso é algo que deve ser mostrado. Isso não é algo que tem como ficar escondido. Quando você vê alguém que está quebrando os mandamentos do Senhor, você pode saber de uma coisa imediata: ele não conhece a Deus. Alguém que resolve viver dissolutamente no pecado, ou seja, aquela pessoa que vive no pecado escancaradamente e não se importa em viver daquele jeito, ela não conhece o Senhor. Aquele que vive a sua vida completamente imbuída, quebrando os mandamentos, quaisquer que sejam eles, não conhece o Senhor. Porque se conhecer, vai guardar os mandamentos, vai reter os mandamentos. E aí João traz um problema, que é um problema que estava presente na igreja e é presente na igreja até hoje. Ele começa falando disso lá no capítulo 1, no versículo 6. Ele já começa dizendo: aquele que diz. Aquele que diz. 1 João capítulo 1, versículo 8, ele fala: aquele que diz. Versículo 10 ele diz: aquele que diz. No versículo 4 do capítulo 2, João fala: aquele que diz. No versículo 9 do capítulo 2, João fala: aquele que diz. João está dizendo o seguinte: aquele que diz, mas não pratica, é mentiroso. Aquele que diz que anda nas trevas, que anda na luz, mas está nas trevas, é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso. Aquele que diz que não comete pecados, é mentiroso. Aquele que diz que conhece a Deus, mas desobedece os seus mandamentos, é mentiroso. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte, queridos: a fé cristã, ela não pode ser mensurada somente por aquilo que dizemos, somente por aquilo que falamos. A fé cristã, ela precisa de estar junto daquilo que nós fazemos. Precisa ter uma coerência naquilo que eu digo e naquilo que eu faço. Precisa ter uma coerência na minha profissão de fé e na minha ação de fé. A Bíblia manda, é um ordenamento que eu preciso respeitar a minha esposa. Se eu não respeitar a minha esposa, eu não conheço Deus. Se eu não respeitar os meus filhos, eu não conheço Deus. Eu preciso respeitar a minha casa. Eu preciso respeitar o meu casamento. Eu preciso honrar a minha mãe. Porque se eu não fizer isso, eu sou mentiroso. As nossas ações precisam ser coerentes à nossa profissão. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus e eu fico dando calote por aí na cidade. Porque se eu falo que eu conheço a Deus e der calote por aí, significa
mandamentos. Eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos. Em outras palavras, ele está dizendo aquilo que nós falamos com os nossos lábios não é convincente, a menos que as nossas ações demonstrem isso. As minhas ações precisam ser coerentes com aquilo que os meus lábios dizem. As minhas ações precisam ser coerentes com aquilo que eu estou falando. Porque se elas não forem coerentes, grande mentiroso eu sou. E o capítulo, e o versículo 5, então, João chega numa das questões mais complexas do nosso entendimento. Uma das questões profundas que a sociedade não entende. Desde a época de João. Piorou de 1950 para cá. Ficou pior ainda depois do Woodstock. Que o Senhor nos abençoe para entender uma grande verdade da palavra de Deus. O apóstolo João diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se aperfeiçoado. Ele fala, aquela pessoa que guarda a palavra, o amor de Deus se aperfeiçoa nele. Olha aqui para mim, querido. Você já parou para pensar que relação existe entre guardar a palavra e o amor de Deus permanecer em você? Que relação que é essa entre lei e amor? Qual é a relação que existe entre a lei e o amor? A nossa compreensão de lei é que lei é seca e é desprovida de amor. Nós não conseguimos pensar lei e amor como amigas, como coisas juntas. Nós não conseguimos ter esse tipo de entendimento. Tanto, o Adriano está aqui, advogado, ele pode confirmar. Tanto que, se porventura eu me tornasse juiz de direito, certamente eu não poderia ser juiz em nenhumas, por causa da quantidade de amigos e colegas que eu tenho. Porque eu poderia muito bem ter um julgamento que pendesse pelo conhecimento das pessoas de quem eu sou amigo. Tanto que quando você vai no tribunal, eles perguntam, você conhece a pessoa que está sendo julgada? Porque se você conhecer, você não pode ser. Porque a compreensão é de que amor e lei não andam juntas. Quer ver uma dessas compreensões? Essa compreensão veio desde o início. Satanás veio quebrando isso desde o começo de todas as coisas. Mas ela ficou muito forte em 1950 para cá. E ela é estampada na nossa sociedade. Um rapaz, só um exemplo. Um rapaz, 21 anos de idade, encontra uma moça de 20. Os dois se apaixonam. Os dois estão amando um ao outro. Ele vira para ela e fala, eu quero passar o resto dos meus dias com você. Ela fala para ele, eu também quero passar o resto dos meus dias com você. E eles falam, o mais importante é o amor. Esse é o tipo de pensamento que tem povoado o mundo. A partir de 1950, principalmente depois do Woodstock, a ideia era paz e amor. Você já cansou de ouvir essa frase? Nós precisamos de paz e amor. Você vai ver nas confusões políticas, principalmente os crentes, o que eles vão dizer? O que o mundo precisa é de amor. Você
precisa de amor. De repente tem os pedagogos escrevendo a pedagogia do amor. Precisamos de amor, de amor, de amor. E quando se fala desse amor, retira o amor de lei. Voltando ao casal, ele fala, então nós vamos viver juntos, mas nós não precisamos nos casar. Não há necessidade de casar. O importante é que você me ame e eu te amo. O amor é o mais importante. Nós não precisamos enfrentar a lei. Nós não precisamos enfrentar o casamento legal. Nós simplesmente podemos viver dentro desse amor. É o amor que é o que é mais importante. E quando eu vivo no amor, eu não preciso mais da lei. Quando eu estou no amor, eu não preciso mais da lei. Porque agora eu sou amado. E se eu sou amado, eu não preciso mais obedecer o mandamento. Não são mais os mandamentos que me pegam, porque os mandamentos trazem condenação. Porque a lei traz condenação. Mas agora que eu estou debaixo do amor de Deus, que eu estou debaixo do favor de Deus, agora que eu sou filho de Deus, eu posso viver livre da lei. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Este é um pensamento satânico no meio da igreja. E o que o apóstolo João está dizendo, queridos, é o seguinte: quanto mais você guarda os mandamentos, tanto mais o amor de Deus é aperfeiçoado dentro de você. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: amor e lei andam juntos de mãos dadas. Não tem como eu separar o amor da lei. Não tem como eu separar o amor do mandamento. Mas o grande problema, a grande questão, é que nós entendemos amor como sentimento. E amor não é sentimento. No texto original, esta palavra é a palavra ágape, o HP. E esta palavra ela tem um significado interessante. Eu fiz questão de deixar a tradução o melhor possível, explicando aí para os irmãos estudarem durante a semana. Geralmente ela é traduzida como amor na Bíblia. Não só na Bíblia, mas nos textos clássicos. Homero é traduzido, quando ele fala de ágape, ele é traduzido como amor também. Mas a palavra amor, o significado dela está ligado à palavra preferência. Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra amor está ligada à ideia de preferência. Ela está diretamente ligada à ideia de escolha e de seleção. Eu amo a Cris significa eu prefiro a Cris. Eu escolho ela. Tem um monte de mulher no mundo, eu prefiro ela. Tem outras mais altas, mas eu prefiro ela. Tem outras mais morenas, mas eu prefiro ela. Tem outras mais gordas, mas eu prefiro ela. Minha preferência, isso que é amor. Se nós cavarmos um pouquinho o que significa amor, um grande comentarista do grego, um homem chamado Thayer, ele vai explicar o seguinte: que amor é fazer aquilo que precisa ser feito no tempo correto de se fazer o que precisa ser feito. Vamos falar de novo? Parece complicado, né? Amor é fazer o que precisa ser feito no tempo de se fazer o que precisa ser feito. Por isso que o menino não entende o pai quando o pai fala eu te amo. Dá um exemplo para vocês. Vamos supor, eu tenho 2 filhos, vocês não sabem disso. E tem muitas coisas que menino não vem pronto. Você sabe disso. Menino, ele não vem prontinho. Ele vem totalmente assim, desprronto, para você deixar ele pronto para viver no mundo. Ele tem uma série de coisas que o menino faz errado. E eu, como pai, eu preciso ensinar aquilo que é correto para o menino. Eu não posso deixar que o menino faça as coisas erradas. Vamos supor que um dia um dos meus filhos vá para a escola e a professora chama a atenção dele e ele vira para a professora, xinga a professora, faz gestos obscenos para a professora. A escola me chama. E aí eu vou para a escola.
E a escola fala assim para mim: olha, o seu filho fez isso, xingou a professora, fez gestos obscenos para ela e não permitiu que ela desse aula do jeito que ela precisava. Aí eu olho para o meu filho tem 8 anos de idade. Meu filho não respeitou a professora. Ele desrespeitou uma pessoa que é mais velha. Nós vivemos em sociedade. Só tem como nós vivermos em paz se nós respeitarmos o outro. Se eu, aos 42 anos, no meio da rua, encontrar uma pessoa e desrespeitar um homem, mostrar gestos obscenos para ele, ou fizer qualquer ato de desrespeito, como se, por exemplo, eu estiver com a esposa e eu passar a mão no corpo dela, com certeza, se eu não ficar muito machucado da surra que ele vai me dar, eu posso comer grama pela raiz. Porque a sociedade não aceita esse tipo de desrespeito. Eu, como pai, eu preciso ensinar o meu filho a respeitar o outro e a viver em sociedade. Eu preciso chegar em casa, conversar com ele e fazer o que a Bíblia diz. Pegar uma vara e arrancar a falta de respeito do coração dele. Eu preciso fazer isso. Agora, eu amo meu filho? Eu amo. Por que eu amo? Porque eu fiz o que precisava ser feito na hora que precisava se fazer. Se eu falasse: ah, tadinho, ele só tem 8 anos de idade. Depois, aos 18, eu poderia ser surpreendido com a polícia na minha casa para levar meu filho para a prisão. Benjamin tinha 1 ano de idade, mais ou menos, quando nós viemos para a videira. E nós íamos na videira do portal. Certo dia, o pastor Luiz foi pregar. E eu não sei o que o Benjamin viu no pastor Luiz, que ele queria por tudo e onde ele estava. E até aquele dia o Benjamin ainda não havia sido disciplinado com vara. E eu falava para ele: quieta, filho. E ele gritava, esperneava para trás, dava dribla no meu colo, escorregava entre as minhas pernas. Eu tive que pegar o Benjamin e ir lá para o fundo da igreja. Eu queria ficar sentado. Mas o meu filho não sabia se comportar no culto. Ele não sabia o jeito de ficar quieto, sentado dentro do culto. Eu cheguei na minha casa e eu precisava fazer uma coisa correta na hora certa. Eu apresentei para o meu filho. Eles chamam ele de 51. É o cinto. Eu falei assim: esse daqui é o cinto. Desse jeito. Papai que te mostrou o cinto. Pega no cinto. O cinto serve para corrigir você quando você está errado. E eu contei para ele o que ele havia feito. Eu lembrei ele o que havia feito. Pastor, mas ele só tinha 1 ano e 1 mês. Bobo do pai que acha que ele não entende. Porque ele entende. E eu conversei com ele. Dei uma chapada nele. Ele chorou, chorou e chorou. No domingo seguinte, nós estávamos sentados no prédio. O pastor começou a pregar. E o Benjamin trouxe. Eu virei para ele e falei assim: papai trouxe. Ele ficou quieto. Ele ficou quietinho. Graças a Deus, eu nunca tive problema com o comportamento dos meus filhos no prédio da igreja. Porque o pai que ama faz o que é certo na hora que a coisa certa precisa ser feita. Isso é amor. Sabe o que João está dizendo? João está dizendo o seguinte: olha, quando você guarda os mandamentos do Senhor, as coisas corretas de serem feitas, na hora correta de ser feita,
vai aperfeiçoar dentro de você. Amém. Você vai começar a aprender a fazer certo na hora certa, quando você guarda os mandamentos do Senhor. Amém. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, quando você obedece a palavra de Deus, você vai fazer aquilo que é certo, na hora certa, do jeito certo, porque o mandamento do Senhor na sua vida faz com que isto se aperfeiçoe dentro de você. Um dia eu fui numa célula e tinha uma moça bonita na célula. Eu achei aquela moça linda. Ela olhou para mim e eu arrepiei todo. Eu era pastor, eu já era pastor aqui na videira. E eu olhei para aquela moça e falei: Senhor, me livra dos olhos. E aquela moça, de todo jeito, ela olhava para mim. E ela queria que eu orasse, e de repente acabou a célula. E eu passei a mão no violão e falei assim: eu vou embora correndo. Quando eu pisei, a chuva caiu com tudo. Cada pingo de uma grossura. A moça virou para mim: pastor, eu te levo em casa. Porventura naquele dia eu estava a pé. Eu falei assim: não, pode ficar tranquila, eu vou a pé. Ela falou: mas está chovendo. Eu falei assim: eu amo tomar banho de chuva. Eu amo, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Não, pastor, eu te levo, senão você não vai me levar. E eu fui correndo para casa, cheguei em casa, igual um pintinho olhado. A Cris abriu a porta e falou assim: meu bem, eu preciso conversar uma coisa séria com você. E ela olhou assustado que eu falei assim: a partir do próximo sábado você vai na célula comigo. E ela falou: por quê? Porque lá tem uma moça, o nome dela é tal, ela é desse jeito, eu achei ela linda. E se você não for, eu corro um risco de me apaixonar por ela. Mas se você for, eu vou ficar livre dessa paixão. Porque você é carne da minha carne, você pode me guardar. No outro sábado, a Cris estava lá, ela pegou na mão da moça, ela estava do lado da moça. E porque eu fiz o certo na hora certa, eu estou casado com ela até hoje. Amém. E não me burlei com a moça. Mas se nós não fazermos as coisas certas na hora certa, nós corremos um risco. E João está dizendo: quando você guarda o mandamento no seu coração, quando você tem um mandamento dentro da sua vida, você vai aprender a fazer o certo na hora certa. E isso vai se aperfeiçoando em você à medida que você vai crescendo na vida cristã. Como é que nós vencemos o pecado? Guardando a palavra dentro de nós, obedecendo a palavra. E à medida que eu guardo, e à medida que eu obedeço, eu aprendo a fazer o certo na hora certa, do jeito certo. E isso vai se aperfeiçoando, até que eu atinja a estatura do varão perfeito. Amém. Não é um passe de mágica, não é um truque, não é por meio de uma oração, não é pela imposição de mãos, não é porque eu só entendo que eu sou filho de Deus, é porque eu guardo o mandamento. Eu guardo no meu coração. E eu obedeço no meu coração. Eu obedeço na minha prática. E quando eu desobedeço, eu corro para o advogado. Eu falo: por favor, eu fiz isso de errado. E ele me defende diante de Deus. E eu continuo guardando. E quando eu continuo guardando, eu vou aprendendo a fazer o certo na hora certa. A Bíblia fala: aquele que guarda o mandamento, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Amém. O amor de Deus é aperfeiçoado nele. Sabe uma coisa, queridos? Jesus veio para essa terra. E a Bíblia diz que ele fez o certo na hora certa. Ele guardou a palavra de Deus no coração dele. Ele falava para os discípulos: eu só faço aquilo que o Pai pede para eu fazer. Eu só faço aquilo que Ele manda eu fazer. Eu guardo no meu coração a palavra do Senhor. Aí ele pôde fazer o certo na hora certa. E porque
porque Ele fez o certo, na hora certa, você e eu temos esperança de vida eterna. Amém. E o versículo 6, João fala: então aquele que diz que está no Senhor, aquela pessoa que conhece Ele, aquela pessoa que de fato está fazendo tudo aquilo que Ele quer que faça, ele vai andar do jeito que Ele andou. Ele vai andar do jeito que Ele andou. Isso significa que quando eu guardo o mandamento, eu faço certo na hora certa, eu me pareço com Jesus. Eu me pareço com o Senhor. Eu vou ficando mais e mais parecido com Ele. Mahatma Gandhi, grande hinduísta, pai do mundo, ele diz o seguinte: eu gosto de Jesus Cristo, mas eu não gosto de vocês que dizem que são cristãos. Vocês cristãos são diferentes de Cristo. Esta é uma realidade que nós podemos mudar. Nós podemos ser crentes que parecemos com Jesus. Porque se nós guardarmos a palavra dele, nós vamos fazer do jeito que ele fez. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, nós vamos andar do jeito que ele andou. E a Bíblia fala que o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós. Em outras palavras,